abençoe. Amém, irmãos? Boa noite. Irmãos, Marcos capítulo 5. Amém? Amém, obrigado. Deus abençoe a visita aí do meu amigo William, amém, irmão? Bem-vindo aí. Vamos ler esse texto que, confesso que já preguei esse texto, irmãos, mas eu amo esse texto. Nós estamos aqui no Ministério MRV, né? Ministério Reconstruindo Vidas. E hoje nós iremos falar um pouco a respeito desse tema. Amém? Irmãos, Marcos capítulo 5 fala da cura de um endemoniado. Diz assim, a minha versão é NVI, tá, irmãos? Então uma linguagem mais dos nossos dias. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos, ou Gadarenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Este homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando, cortando-se com pedras, entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele. E gritou em alta voz, que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te, por Deus, que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou, qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava a Jesus com insistência, que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. E os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse, vai para casa, para a sua família, para os seus, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você, e como teve misericórdia de você. Amém? Pode se assentar. Vamos orar. Ó Deus, mais uma vez estamos aqui, Pai, para falar da Tua palavra, para engrandecer o Teu nome, Senhor. Pai, estamos aqui para glorificar o Teu Filho Jesus, porque é através dEle que estamos aqui, é por meio dEle, ó Deus, que nos achegamos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar o nosso coração, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, Pai, para compreender a Tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos abençoe esta noite com a Tua palavra. Amém. Amém, irmãos? Irmãos, eu gosto desse texto, muito desse texto. É um texto que no começo que eu li, eu lembrava daquele filme do Exorcista. Eu falava, meu Deus, se no filme do Exorcista um demônio fez aquilo com a menina, imagina uma legião. Muitos demônios. Então eu, logo no começo, ali para 2014, que eu que eu acredito que eu me converti verdadeiramente, eu li esse texto um monte de vezes. Diversas vezes eu li esse texto. E esse texto nos chama a atenção porque Jesus, ele vai fazer uma obra na vida deste homem, e este homem não era um homem judeu, um homem do seu povo. A Bíblia diz que Jesus ele desembarcou em Gerasa, ou Gadara. Gadara ficava numa região de gentios, por isso que eles criavam porcos. Gentil são todos aqueles que não são judeus. Então Jesus ele foi àquela região em Decápolis. Decápolis significa 10 cidades. Era uma região composta por 10 cidades gregas. Por isso, nos evangelhos aqui, Mateus, Marcos e Lucas, que são sinóticos, eles vão citar Gadara ou Gerasa, que era uma região ali, uma próxima da outra. E nos chama a atenção que Jesus aqui ele já começa a mostrar qual seria o seu ministério, aonde o evangelho chegaria. O evangelho chegaria até os gentios. Então Jesus vai até esse homem. O que nós vamos ver nesta noite? O estado desse homem, o poder dos demônios, o poder de Jesus e a restauração que
que Jesus fez na vida desse homem. A Bíblia diz que os demônios tomou a vida desse homem de tal maneira que ele ficou praticamente um zumbi ambulante. Ele ficou como uma espécie de zumbi. Aqui nós vemos que nós não devemos subestimar o diabo. Nós não podemos superestimar, colocar o diabo no mesmo patamar de Deus, como se Deus estivesse tirando o braço de ferro com o diabo. Certa vez eu vi uma imagem de Jesus tirando o braço de ferro com Satanás. Eu olhei aquilo e já lembrei da frase de Martinho Lutero: o diabo é como um cão preso numa coleira, só vai até onde Deus permitir. Deus é soberano. Quando Deus, ali Jó narrando a história ali de Jó, a palavra de Deus narrando a história de Jó, diz que o diabo se apresentou ao Senhor. E ele pediu permissão para tocar na vida de Jó. Então ele só vai aonde Deus permite. Mas o diabo, nós vemos aqui o estrago que o diabo faz na vida de uma pessoa. A Bíblia começa dizendo que esse homem, ele não tinha paz. Ele vivia nos sepulcros, ele vivia vagando dia e noite, e não tinha morada. Esse homem não tinha descanso. Imagina esse homem dia e noite. Quando nós vamos ler a palavra do Senhor, eu sempre digo isso e eu sempre tento fazer isso, irmãos. Eu peço para Deus: Senhor, me leva para dentro das Escrituras. Faça com que eu veja essa imagem na minha mente. Às vezes nós lemos aqui um homem endemoniado, né? Jesus libertou. Mas pare para pensar. Hoje nós olhamos na Cracolândia uma pessoa, usuário de crack, uma pessoa que está ali dominado pelo vício das drogas. Nós vemos a imagem dessa pessoa, como que é chocante. A pessoa descalça, descabelada, suja, magra, com os dentes, né? Todos ali os dentes danificados. Agora olha a imagem desse homem. Dia e noite esse homem ficava gritando pelos desertos, gritando. Esse homem não tinha sossego, ele não tinha descanso. E o pior de tudo, olha o que o diabo fez com esse homem. Ele tinha sua morada nos sepulcros. Ele dormia em covas, ele dormia em lugar de morte. A sua vida era ali costumeira em lugar de morte, de podridão. Isso que o diabo fez com esse homem. Isso é o que o diabo faz com a pessoa. Se o diabo vê uma brecha, ele entra e faz um estrago. Esse homem não tinha paz. Eu creio que em determinados momentos, quando esse homem estava lúcido, eu imagino o desespero desse homem. E a Bíblia diz que ele se feria com pedras. Imagina esse homem todo machucado, deitado numa cova, deitado do lado de mortos, e de repente ele despertar, num momento de lucidez, ele olhar o estado, a situação que ele se encontra. Imagina esse homem, o que ele não pensava. Eu creio que ele pensava: olha, é melhor eu nem levantar daqui, é melhor eu ficar por aqui mesmo. A minha vida não tem mais sentido, não vale a pena eu levantar mais, porque é só tristeza. Eu estou longe da minha casa, eu estou longe da minha família. Olha a situação que eu cheguei. E detalhe, a Bíblia diz que esse homem, lá em Lucas capítulo 8, ele andava nu. Ele andava nu. Ele andava nu, todo ensanguentado, ferido, machucado, sujo, e vivia entre os sepulcros. O que esse homem mais queria, eu tenho para mim, era a morte. Era melhor a morte do que viver desta maneira. Às vezes nós estamos vivendo em um período, irmãos, muito grande de depressão. Eu conheço pessoas fortes. Eu vivi isso na minha família, minha avó, sempre uma mulher forte, uma mulher trabalhadora ali, que correu atrás, não tinha condição e se formou e virou funcionária pública. De repente, ela fala para mim que perdeu a vontade de viver, deitava na cama, não queria nem tomar mais banho. Uma mulher forte. Minha avó é nova. Eu tenho 32, a minha avó tem 57, acho que 57 anos. Quando eu nasci, minha avó tinha 30. Não, minha avó tem 62, irmãos. Quando eu nasci, minha avó tinha 30. Então, minha avó não é uma mulher, né? É uma mulher nova, forte. Minha avó, aposentada, com aposentadoria até legal, mas em depressão. Não queria mais levantar da cama nem para tomar banho. Nós sabemos que isso é psicológico, mas eu creio também que isso tem ação demoníaca. Que a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Olha o que o diabo fez na vida desse homem. Se dermos brecha, é isso que ele vai fazer. Esse homem estava longe da sua família. O maior alvo de Satanás hoje são as nossas famílias. O maior alvo de Satanás é a nossa família, irmãos. Por isso que você marido, você pai, você mãe, tem que buscar pela sua casa. Porque se o diabo entrar, ele vai fazer um estrago. O versículo 19 diz que ele tinha família. Não sei se ele era casado ou simplesmente era filho, mas eu acredito que ele era casado.
Esse homem vivia desta maneira. Não é normal o ser humano pegar pedra e ele mesmo se ferir. Se eu jogar uma pedra em você, você vai se desviar. Não, ele pegava a pedra e ele mesmo se feria. Mas olha que algo interessante. O diabo usou a pedra para ferir esse homem, mas Deus usou a rocha para destruir Satanás. A rocha é Jesus. Esse homem era a vergonha da sociedade, porque nós sabemos que a nudez, nos dias de hoje também, mas naquele tempo era muito mais evidente a vergonha. A nudez era sinônimo de vergonha. O pastor pregou esses tempos atrás sobre Isaías, que andou nu. O povo olhava para Isaías e sentia vergonha, mas era da mesma maneira que Deus olhava para o povo e sentia vergonha. Esse homem era a vergonha da sua família, era a vergonha da sociedade. Ninguém acreditava mais que Deus pudesse fazer alguma coisa, que alguém pudesse fazer alguma coisa por esse homem. Não tinha mais esperança para esse homem. É por isso que eu amo esse texto, porque eu vejo que se para um homem desta maneira, nessas condições, ainda houve esperança, não vai haver esperança para o teu filho na tua casa, que está perdido, para o teu irmão, para a tua esposa, para os seus amigos. Olha o que Deus fez por esse homem. Ele não era usuário de droga, estava possesso pelo diabo. Mas olha o que o diabo fez na vida desse homem. Esse homem era a vergonha da sua família, a vergonha da sociedade. As pessoas olhavam para ele e tinham vergonha. As pessoas prenderam esse homem com cadeias e correntes, com ferros poderosos em seus pés. E a Bíblia diz que ele espedaçava. Da mesma maneira que Sansão espedaçava, esse homem também. O diabo também tem poder. A diferença é que o nosso Deus tem todo o poder. Ele não tem poder, ele tem todo o poder. E esse homem agora está ali, aprisionado pela sociedade, excluído praticamente, desacreditado, ninguém dava nada, ninguém tinha mais esperança. Esse homem estava à beira da morte, ele estava morrendo aos poucos. Mas a Bíblia nos diz que um homem chamado Jesus, o maior homem que já pisou nessa terra, a Bíblia diz no capítulo 4, versículo 35, que Jesus diz: naquele dia, ao anoitecer, versículo 35 do capítulo 4, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado do mar. Jesus, ele entra no barco e ele vai atravessando o mar da Galileia. Uma tempestade se levanta, o mar fica furioso. Jesus acalma a tempestade e acalma o mar. E todos perguntam: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Agora perceba, Jesus atravessou todo o mar da Galileia. Na verdade, não é mar da Galileia. Aqui é chamado de mar da Galileia. Ele é conhecido como mar da Galileia, mas na verdade é um lago, lago de Genezaré ou lago de Tiberíades. Ganhou esse nome em homenagem a Tibério César e ficou conhecido como mar da Galileia por causa da sua extensão, porque ali ocorre um fenômeno do vento, através dos montes pegam na água e se formam pequenas ondas, e por causa da extensão. O mar da Galileia, ou lago, ele tem 6 quilômetros de largura e 22 quilômetros de comprimento. Então é por isso ele é chamado de mar. Agora pensa comigo, Jesus ele enfrenta esse extenso mar por causa de um homem. E este homem não era um homem justo, não era um homem de boa reputação, não era um homem de poder aquisitivo alto, não, ele era um homem excluído. Um homem endemoniado, um homem que era vergonha para sua família. Mas mesmo assim, Jesus entra no barco, atravessa todo o mar por causa de um homem. Este é o amor de Jesus, meus irmãos. Eu vou te falar uma coisa. Se no mundo tivesse um homem e fosse necessário Jesus morrer por causa de um homem, ainda assim ele morreria, porque ele é amor. Jesus ele vai de encontro a esse homem. E perceba que é algo interessante. Não foi esse homem que foi de encontro a Jesus. Não foi esse homem que encontrou Jesus. Foi Jesus que foi ao encontro desse homem. Quem estava perdido era o homem. Quem precisava de socorro era o homem. Por isso que Jesus diz lá no capítulo 15 de João, versículo 15, não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós. Foi Jesus que veio ao nosso encontro. Nós estávamos perdidos, não ele. Eu encontrei Jesus. Não, Jesus me encontrou. Jesus ele vai até esse homem, e a Bíblia diz que esse homem possuído por demônios, quando Jesus chega em Gadara, Jesus pisa, a Bíblia diz que Jesus não fala nada, ninguém poderia controlar esse homem, diz que ninguém conseguia, mas quando Jesus somente pisa em Gadara, esse homem vem correndo ao encontro de Jesus, e sabe o que ele faz? Se prostra,
se curva. Então ele diz que tenho eu contigo, ó Filho do Deus Altíssimo. Vieste me atormentar antes do tempo? Perceba que essa legião de demônios tem poder. Mas olha o que essa legião faz diante de Jesus. Ninguém poderia dominar esse homem. Agora imagine, se Jesus, só de chegar perto desse homem, olha o que essa legião fez diante de Jesus, se curvou diante de Jesus. Você acha que o seu problema é difícil demais para Jesus resolver? Você acha que tem alguma coisa, você acha que tem algo que Jesus não pode fazer? Que tem algo impossível para o Senhor? Jesus então ali diante, aquele homem diante do Senhor, ele se curva com aquela legião, e ele diz que tenho eu contigo. Ou seja, o que nós temos em comum, o que você tem a ver comigo, o que você está fazendo aqui? Aí Jesus faz uma pergunta, qual o seu nome? Ele responde o quê? Legião. Ali próximo, sabemos que o Império Romano dominava Israel nesse momento, o mundo. Então quando ele se autoproclama como legião, ele está se associando ao exército romano. Legião era o nome dado a um agrupamento de soldados romanos compostos por 6.000 soldados. 6.000 soldados. E o Império Romano foi o maior império que já existiu. O Império Romano tinha estratégias excepcionais de guerra. Ninguém conseguia se opor aos romanos. Eles faziam estratégias, eles faziam uma espécie de escudo humano, como se fosse um tanque de guerra com escudo. A história diz que onde essa legião romana entrava, ela destruía, ela devastava. Ninguém podia com uma legião romana. Talvez eles estavam dizendo, olha, ninguém pode conosco. Olha, somos poderosos. Ninguém pode nos resistir. Mas diante de Jesus eles se curvam e pedem e clamam, Senhor, não nos atormente. Eu não sei se o diabo entrou em alguma área da sua vida, se o diabo tem tentado destruir a sua família, os seus filhos, seus amigos. Eu quero te dizer, ainda que pareça aos seus olhos algo impossível de ser feito, quero te dizer, Jesus tem todo o poder. E perceba que eles se associam à legião romana. E os judeus, quando eles esperavam o Messias, o que eles esperavam? Quando o Messias vier, ele vai restaurar Israel, ele vai vencer o Império Romano e vai expulsar eles daqui. Eles pensavam isso, mas Jesus não veio para isso. Mas Jesus, ao chegar na região de Gadara, está mostrando isso. Olha, eu tenho poder se eu quiser. Está vendo? Ele se compara à legião. Eu tenho poder para mandar eles saírem daqui se eu quiser. Mas Jesus não fez. Jesus não fez, mas ele fez algo muito maior. Ele restaurou a vida desse homem. Os demônios, eles fazem... Aqui acontece 3 pedidos. Primeiro, os demônios pedem, Senhor, não nos mande para fora, nos mande para os porcos. E assim Jesus permite. Jesus atende o pedido dos demônios. Aí o povo, no final do versículo 5, eles pedem para que Jesus vá embora. Porque eles ficaram com medo e preocupados, né, com as finanças, porque os porcos morreram. Jesus também atende o pedido da população. Jesus vai embora. Só que Jesus, ao receber o pedido desse homem, Jesus não atende. Esse homem diz, mestre, deixa que eu te acompanhe, deixa eu ir junto contigo. Jesus fala, não, você não vai. Agora imagina, o Senhor transforma a vida desse homem. Esse homem agora na sua vida nova de conversão, a primeira oração que ele faz, o primeiro pedido, ele escuta um não. Ele tinha todos os motivos para desistir, né? Mas ele não desistiu. Jesus falou para ele, vai para sua casa, para os seus, e conta tudo o que aconteceu. Jesus, ele faz o que agora, através da vida desse homem? A Bíblia nos diz em Marcos 5,15, que esse homem agora, ele é liberto. Jesus permite que os demônios vão para os porcos, 2.000 porcos. E esse homem agora é restaurado. Esse homem é restaurado. E a Bíblia diz que agora ele está aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo. Esse homem andava nu. Esse homem não tinha descanso. Esse homem não tinha domínio próprio. Agora ele está aos pés de Jesus. Ele não tinha paz, agora ele tem. Mas sabe por que ele tem paz? Porque ele está aos pés de Jesus. Jesus diz em João capítulo 14, versículo 27, a minha paz vos dou, não como o mundo dá, mas a minha paz eu vos dou. Jesus, ele restaura. Restaurar é fazer novamente.
fazer novamente. Jesus restaurou a vida desse homem, mas Jesus não trouxe a ele o estado que ele tinha antigamente. Pelo contrário, Jesus fez algo novo na vida dele. Jesus diz: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Vida em abundância não significa prosperidade, significa satisfação no que temos, alegria no que estamos vivendo. Jesus restaurou a vida desse homem, ele está aos pés de Jesus, e é aos pés de Jesus que ele tem paz e tem descanso. Às vezes nós não queremos vir à igreja, e às vezes é algo, irmãos, que nós temos que pedir a Deus e orar contra isso, para que não vire uma rotina. Não podemos fazer isso. Sabe qual é o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus, Deuteronômio capítulo 6, de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma. Irmãos, nós não fazemos isso. Não fazemos. Quando você ama algo com toda a sua força, com todo o seu amor, lembra do começo do seu relacionamento? Começo quando você conheceu a sua varoa, você conheceu o seu varão. Não, vou colocar a melhor roupa para ir lá, os que ainda tinham cabelo, né? Vou passar um gel aqui, vou colocar a melhor roupa, eu vou. Não, nem que eu vá a pé, eu vou. Não, só tenho esse dinheiro, eu vou comprar o melhor tênis, eu quero me apresentar da melhor forma. Por quê? Porque eu amo ela com todo o meu coração, com toda a minha força, eu faço qualquer coisa. E agora para o Senhor? Tem mais um culto, tocar mais uma música. Graças a Deus não aqui, mas às vezes a gente acaba vendo que é assim, qual o louvor que nós vamos colocar? Coloca tal louvor, que esse louvor aí a gente faz ali. Irmãos, nós temos que vir com toda a nossa força, sabe? Nós temos esse momento aqui para estar aos pés de Jesus. Para estar aos pés de Jesus e para o adorar, adoração, aliás, é um estilo de vida. Não é prestar somente um culto, mas esse momento junto com os irmãos, sabe? Tem que nos dar satisfação, tem que ser algo assim que passamos o dia pensando nesse momento e não uma rotina. Eu sempre digo isso, irmãos. Não tem aquele louvor assim, eu amo a mensagem da cruz e até morrer eu vou proclamar? Eu amo a mensagem da cruz. Talvez você diga assim, irmão, mas você sempre fala isso. Como disse Jonathan Edwards, Deus, grava a eternidade nos meus olhos. Ó Senhor, que eu não veja mais nada, somente a eternidade. Sabe por que não está escrito o nome desse homem aqui? Está se referindo a ele como Gerazeno ou Gadareno? Porque esse homem somos eu e você. Nós somos esse homem. Irmão, mas eu não tinha uma legião de demônios. Tá, nós não éramos possessos, mas nós andávamos nu. Fomos feridos pelo pecado, por pessoas, por escolhas. Vivíamos em ambientes de morte, de podridão, como esse homem. Mas olha o que Jesus fez por esse homem. Esse homem andava nu, ele está aos pés de Jesus, versículo 15, vestido e em perfeito juízo. Sabe por que esse homem está vestido? Nós andávamos nu. Sabe por que esse homem está vestido? Sabe por que hoje nós estamos vestidos com a graça do Senhor? Lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8, diz a Bíblia sobre a queda. Todos nós conhecemos, o homem pecou. E quando o homem pecou, seus olhos foram abertos. E o homem ficou o quê? Nu. Aí Deus, passeando pelo jardim, Deus faz uma pergunta retórica, uma pergunta para que eles pensem a respeito. Deus é onisciente, onipotente, onipresente, tudo conhece. Então Deus faz uma pergunta retórica. Adão, onde você está, Adão? Senhor, eu estou aqui. Por que você se esconde? Porque eu estou nu. Adão estava com medo, mas estava com vergonha, que a nudez é vergonha. A Bíblia diz que o Senhor falou, você comeu do fruto que eu falei para não comer, né, Adão? E a Bíblia diz que Deus ali mata um animal, e com a pele desse animal, cobre a nudez de Adão. Adão estava nu. A nudez simbolizava o pecado. Só que para essa nudez, que é o pecado, ser coberta, o Filho de Deus ficou nu na cruz do Calvário. Ele se fez vergonha para cobrir a minha e a sua vergonha. Ô meu irmão, se isso não te motivar a vir na casa do Senhor todos os dias, a louvar o nome do Senhor, a falar do Senhor, não sei mais o que te motiva. Tudo que nós conseguirmos nessa vida, tudo, é muito pouco perto do sangue precioso do Senhor. Não tem aquele louvor que diz que amor é esse? Eu não entendo. Foi pago um alto preço, ninguém poderia pagar. Nós estávamos nus, a nossa vergonha era exposta. Ele fez o sacrifício vicário, substituto. Nós éramos para estar naquela cruz, nós éramos para ser expostos à nossa nudez.
Mas alguns historiadores, alguns estudiosos afirmam, Jesus não estava coberto com um paninho, ele estava nu. E para um judeu é o maior escândalo, é a nudez. Não só nudez, se mostrar uma parte do joelho, da coxa, já é vergonha. Jesus se colocou naquela cruz no alto, diante de todos, por causa de mim e de você. Ele curou as feridas desse homem. E eu creio que esse homem indo para a sua família, a família desse homem estava destruída. Jesus restaurou não só esse homem, mas a casa desse homem. Ministério reconstruindo vidas. É isso que Jesus faz. Ele reconstrói vidas. Ele liberta o possuído, o possesso. Mas ele não faz só isso, ele faz a obra completa. Eu não sei como foi o seu passado. Eu não sei o que você viveu, qual foi a sua vergonha, quais foram as suas feridas, o que você já aprontou, deixou de aprontar. Eu quero te dizer, esse mesmo Jesus que foi ao encontro desse gadareno, ele vai ao seu encontro, ele foi ao seu encontro. Talvez você que esteja nos assistindo, Jesus ele vai ao seu encontro. Não importa o que você fez durante toda a sua vida. A Bíblia diz que ao lado de Jesus tinha 2 bandidos, 2 malfeitores. Agora procure na Bíblia o que esses malfeitores fizeram. Não sabemos. Talvez mataram, roubaram e fizeram tudo de errado. Mas Jesus olhou e disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então Jesus ele restaura vidas. E este é o nosso propósito. Às vezes pessoas mandam: ó irmão, quero conhecer a igreja. Sim, essa é a nossa maior motivação, é o que mais queremos. Ajudar a reconstruir vidas. E isso só acontece de uma maneira, através de Jesus. Não tem outro caminho. Só Jesus reconstrói vidas, famílias e pessoas. A Bíblia diz no versículo 19, Jesus fala: volte para os seus, para a sua casa, para a sua família. Imagine esse homem longe de casa há dias, longe dos filhos. Eu vou trabalhar às vezes 1 dia, 2 dias seguidos, chego meus filhos estão dormindo, aí chego no outro dia, eles já estão com saudade, chego, já me abraçam, fazem aquela festa. Imagine esse homem, quantos dias, quanto tempo longe da sua família. E o pior não é você ver alguém da sua família longe da sua casa, fora da sua casa. O pior é você ver uma pessoa que você ama, machucada, ferida, andando, vagando como zumbi pela rua. Eu tenho pessoas assim na minha família, por causa das drogas. Irmão, não podemos brincar com o diabo, não podemos. Sabe, é igual a gente sempre que tem oportunidade, eu e os pastores conversando, as pessoas às vezes acham que, não, quando der eu vou à casa do Senhor, quando der eu faço isso, eu faço aquilo. Não brinca, a Bíblia diz que o diabo está ao derredor, rugindo como um leão, o apóstolo Pedro diz, buscando a quem possa tragar. O maior estrategista que tem no mundo é Satanás. E a maior área que ele quer entrar é na família. E se ele entrar numa família, ele faz um estrago. E dependendo desse estrago, é irreversível. Jesus, ele vem por causa desse homem. Ele está na cruz. Esse homem é restaurado, e aquele povo chega diante daquele homem e olha. A Bíblia nos diz que vê o homem em perfeito juízo. Aquele homem não tinha mais domínio próprio. Isso também reflete a nossa vida. Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo tratando acerca do pecado, ele diz: e o pecado não terá mais domínio sobre vós. Porque ele diz no capítulo 7, o bem que eu quero fazer, esse não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Por quê? Porque o pecado está em mim. Ou seja, ele mora dentro de mim. E eu sou escravo do pecado. Mas Jesus vem e quebra as correntes. E nos liberta do pecado. Só que a população de Gadara, de Gerasa, quando vê esse homem, deveria se alegrar. Porque houve salvação na vida desse homem, houve transformação. Mas sabe o que eles estão preocupados? Estão preocupados com a manada de porcos. Pense, irmãos, eles viviam, por isso que eles eram gentios. Porque para um judeu, o porco é um animal imundo. Então agora pensa, 2.000 porcos. 2.000 porcos nos dias de hoje já é prejuízo. Imagina naquele tempo que eles só tinham isso como renda, eles dependiam disso. Então quando eles viram que o homem estava liberto, curado, eles ficaram indignados. Em vez de ficar felizes pelo que Jesus fez, eles ficaram revoltados. Porque eles davam mais valor a coisas do que pessoas.
Irmãos, não tem como você não ficar maravilhado. Eu ontem vendo um vídeo a respeito, canal de uma moça que ela é de Israel, mas é cristã, fez uma pesquisa, né, perguntando para os judeus o que eles acham de Jesus. E é triste, sabe? Eu ainda leio a palavra do Senhor e eu quero que seja assim para o resto da minha vida. Eu choro, eu me alegro quando eu vejo, eu glorifico a Deus pela oportunidade de poder ter acesso à palavra de Deus. Sabe, as pessoas deram mais valor para os porcos do que para esse homem. Essa pesquisa que essa mulher judia fez, lá de Israel, ela perguntava para os judeus: o que você acha de Jesus? Quem é Jesus para você? A maioria dizia: eu nem sei quem é. Outros diziam: para mim um simples homem. Outros diziam: para mim não significa nada. Jesus para mim não é ninguém. Outros diziam: ele é contra Moisés, não gostamos dele. Aí outros fizeram uma pesquisa: olha, eu vou te mostrar e você me diz o que você acha a respeito desse homem. Esse homem era médico. E olha o que está escrito a respeito dele: e traziam os enfermos a ele, e ele curava os enfermos. E ele curava os enfermos. E a porcentagem, a efetividade dele, a eficácia dele, era de 100%. Falaram: nossa, os judeus falaram, ainda os ortodoxos, de chapéu e trancinha: nossa, esse era um homem bom, esse era um bom médico. E olha como líder, o que ele ensinou sobre humildade. Os amigos dele estavam brigando para ver quem se assentaria no melhor lugar. Ele se abaixa, porque Israel era 70% deserto, então ele se abaixa ali nos pés empoeirados e lava os pés dos seus amigos. Esse é um verdadeiro líder, esse é um verdadeiro judeu, eles diziam. Aí eles perguntavam assim: sabe quem é esse homem? Faço a mínima ideia. Mahatma Gandhi? Não. Jesus. Sabe o que eles faziam? A maioria? Não, mas Jesus para mim não serve. Jesus é contra Moisés. E viravam as costas para Jesus. Aí eu pensava, o que é triste, esse homem veio e foi crucificado por curar cego, por curar leprosos, por curar coxos. Não significa nada para eles. Olha o que esse homem fez por esse gadareno. As pessoas davam mais valor a porcos do que esse homem. Era mais fácil aprisionar, acorrentar, do que tentar ajudar de outras maneiras. Mas Jesus vem e dá valor àquilo que ninguém dá valor. Talvez a sua vida toda você se sentiu desprezado, rejeitado, você se sentiu um ninguém. Eu quero te dizer, Jesus, ele te ama do jeito que você é. Jesus, ele não te ama pelo que você tem, ele te ama pelo que você é. E ele faz uma obra completa, porque ele faz desse homem o primeiro gentil missionário. Sem ser judeu, ninguém ainda tinha pregado. O Senhor falou: vai para os seus. O Senhor restaurou, perdoou ali esse homem, deu uma nova vida. E agora ele falou: agora você vai fazer o meu reino avançar. Vai e fala para os seus o que aconteceu. E olha quando Jesus faz uma obra na vida da pessoa, o que acontece? Imediatamente ele nem pensou em voltar para casa. Ele já pensou em seguir a Jesus. Ele pensou em largar tudo para seguir a Jesus. Porque ele entendeu de fato o que Jesus fez pela vida dele. Quando você olha para a cruz e entende o que foi feito por você, você não quer saber mais de nada, você só quer seguir a Jesus. Ele não queria saber de mais nada, ele só queria seguir a Jesus. Deixe que eu vá contigo, Senhor. Deixe que eu vá contigo. O Senhor falou não. Por que o Senhor falou não? Foi feita uma pesquisa, e a maior forma de crescimento da igreja não é a pregação aqui. Não é as cruzadas, embora as cruzadas, muitas pessoas se convertem através de cruzadas, da pregação aqui, do YouTube que seja, mas sabe qual é a maior fonte de crescimento da igreja? Na escola. Lá na igreja lá, vai ter culto sábado, você não quer ir? Ah, mas eu vou por quê? Não, porque olha, eu era assim no meu passado, agora eu estou assim. Olha o que Jesus fez por mim. Ah, eu não sei pregar. Faça como aquele homem cego. João capítulo 9, cego de nascença. Os fariseus, os judeus perguntam: quem que te curou? Não sei, eu sei que eu era cego e hoje vejo. Ah, irmão, você vai explicar a cruz, o que é redenção, expiação? Não, olha, eu andava perdido, minha vida estava destruída, não havia esperança para mim, Jesus mudou a minha vida. Maior forma de crescimento. Jesus fez desse homem um missionário, porque depois lá no capítulo 7 de Mateus, Jesus chega
Não, capítulo 7 de Marcos, versículo 31, a cura de um cego e de um gago. Jesus chega na região de Tiro e Sidom, ali em Decápolis também, uma multidão já vem até Jesus, por quê? Alguém falou de Jesus. Quem será que falou de Jesus? 1 Coríntios capítulo 1 diz que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para conhecer a sábia. Escolhe aqueles que não são para confundir os que são. É você que Jesus escolheu, é você que Jesus vai usar. Talvez você seja a vergonha da sua casa como esse homem era, mas é você que Jesus vai usar dentro da sua casa. Jesus fez desse homem um missionário. Jesus transformou a vida desse homem. Jesus, ele ainda faz isso nos dias de hoje. E é por isso que nós o seguimos. Esse homem, ele se feria com pedra, como eu disse. As feridas, elas sararam. Mas e as cicatrizes? Será que saíram? As cicatrizes, elas ficam. Mas sabe qual que é o bom das cicatrizes? Todas as vezes que você olha para ela, você lembra de quando aconteceu. A minha esposa esses dias estava com uma cicatriz, ela tem, né, uma cicatriz no joelho, nós conversamos, ela, nossa, esse daqui quando eu era criança, eu fui brincar e eu escorreguei, aí fiz isso daqui e ficou a cicatriz. São necessárias as cicatrizes. Talvez você fale, nossa, o meu passado, eu me machuquei tanto, é uma ferida que fechou, mas fica ainda a cicatriz. Talvez aquele homem, em algum momento de sua vida, como todos os cristãos, passam por isso. Em algum momento ele pensou, eu acho que eu vou desistir. Mas imagina esse homem olhando para os seus braços e vendo as cicatrizes. E vendo as marcas que ele mesmo fez. Então ele vendo as marcas, ele se lembrou do passado. Quem ele era e o que Jesus fez por ele. Então isso dava motivação para ele continuar. Use as cicatrizes da sua vida como motivação para você continuar. Olhe para trás, quem você era antes da restauração. Antes de Jesus reconstruir a sua vida, quem era você? Quem era a sua família antes de Jesus vir até você? E isso daí vai ser o seu maior combustível. Continue, continue. Olha o que esse homem fez por você e ele pode fazer coisas maiores ainda. Ele não só restaura as nossas vidas, mas ele faz com que participamos do seu reino e façamos o seu reino avançar. Amém? Se coloque de pé, irmãos. Talvez você esteja aprisionado por alguma corrente. Não sei. Mas o Senhor, Ele tem todo o poder. Ele é aquele que tem poder para quebrar as correntes e para restaurar vidas. Talvez na sua casa você precise. Tem pessoas ali precisando de uma restauração.